estar com vocês aqui de novo. Bom, hoje eu vou falar do Chaves, que recebeu uma proposta da China. Vou falar do Cícero numa situação assim, não é mais do Fluminense, não está assinado com o São Paulo, tá meio sem clube e tá lá na Flórida. Também vou te explicar mais detalhadamente o caso do Calheri, que provavelmente não venha, da saída do Marco Aurélio Cunha, e vou responder alguns comentários dos últimos vídeos. Você que me perguntou do Rogério se fica no esporte ou se vem. Vou dar uns pitacos aí sobre vocês e suas perguntas, beleza? Gente, o Chaves recebeu uma proposta de um clube chinês. Noticiaram que o São Paulo foi pego de surpresa com essa proposta, o que não é verdade. Porque o clube chinês errou achando que o São Paulo era dono dos direitos do Chaves e primeiro bateu aqui no Morumbi. Aí do São Paulo falou pra eles que era o Boca e eles foram parar lá no Boca. O Boca não ficou feliz com a proposta, que tá na casa aí dos 3 milhões de dólares. Só que a gente passou na frente, está se resguardando, já falamos com o jurídico e o Leco tá vendo agora que nós temos um contrato prioridade de compra. Se por acaso essa negociação avançar e fizerem uma nova proposta que agrade, aí o São Paulo vai tentar um investidor para ir atrás de ficar com o Chaves em definitivo. Se a proposta for muito alta, aí pode ser que a gente simplesmente libere o Chaves e vá atrás de um nome de última hora e comece tudo do zero. É o momento de aguardar, porque nada disso pode acontecer, ou pode acontecer tudo isso. Então é o momento de São Paulo de esperar o que vai acontecer. A realidade é que o Chaves continua no São Paulo, a proposta não agrada, não tem nada demais por enquanto. O Cícero está numa situação que não dá muito para entender. Primeiro, lá atrás, São Paulo estava atrás de ver uma troca que ia envolver o L e tudo mais, lembra? Aí parecia que não ia acontecer. Aconteceu. O Cícero veio para o São Paulo. Se você olhar as antigas notícias, você vai perceber que não saiu como se fosse um empréstimo, porque ficou muito assim, na dúvida. Parecia que ele ia vir para um empréstimo, mas já ia ficar com definitivo, porque ia rescindir futuramente com o Flu. Só que aconteceu tudo isso antes. Por quê? Ele ganhava 400 mil e no acordo o Fluminense ia pagar 30% do salário dele e o São Paulo ia pagar 70% do salário dele. Acontece que o Fluminense está precisando economizar dinheiro, rescindiu amigavelmente com o Cícero e não vai arcar com mais nada porque já não tem mais nenhum vínculo com o jogador. Rescindiu, já era o contrato. Então o Cícero ficou sem clube. Só que o São Paulo não quer pagar 400 mil por mês. A gente acabou de se livrar do Michel Bastos por causa do salário alto e não estava esperando pagar essa quantia, por isso que fez todo esse acordo com o Fluminense. Então ele não foi ainda apresentado porque essa questão contratual não conseguiu um desfecho. Ele tá na Florida Cup, o Rogério conta com ele no elenco, é um dos nossos reforços para 2017, mas ele ainda não é do São Paulo. Essa é a situação atual do Cícero, uma situação muito estranha. Uma situação que envolve dinheiro, ele tem que abrir parte do salário dele, teria que reduzir, ou o São Paulo teria que aumentar. Então agora vai começar uma briga para chegar nesse desfecho exato. Vamos ver o que vai acontecer, né? Pessoal, o Marco Aurélio Cunha tá indo embora. Ele tá ainda na Flórida. Ele foi lá dar a última força dele. E no dia 16 ele tá voltando para São Paulo, tá voltando para o Brasil. E aí ele nos deixa quase que definitivamente. Eu conversei com ele outro dia e ele falou: olha, Laila, eu não vou abandonar o São Paulo. É que eu tenho algumas coisas profissionais junto à CBF, eu preciso ver isso, a minha vida particular profissional. E não posso abandonar tudo, mas não vou abandonar o São Paulo. Continuo falando com o Rogério Ceni. Prometeu que não ia largar o planejamento por causa dos compromissos dele e não largou, ainda está acompanhando, está indo dando uma força para essa integração da base com o profissional, ele foi dar uma força. E falou para mim que até abril ele continua fazendo isso mesmo que à distância. Liga pro Rogério, ó, o que está acontecendo, fala com os jogadores direto, vai dar maior suporte. Como o São Paulino quer, ainda teremos ele assim nos bastidores, mas oficialmente, diretor executivo de futebol, que era a função dele, entrou no lugar do Gustavo, você lembra? Não teremos mais até abril, que é quando entra o próximo presidente. Quem vai assumir interinamente essa função é o Alexandre Pássaro. O Alexandre Pássaro, ele já dava todo o suporte para o Marco Aurélio jurídico,
Porque o Marco Aurélio faz aquela coisa do boleiro, né? De falar com o jogador, de fazer a negociação, ele faz esse jogo de cintura. Ele não é a parte jurídica, não é advogado. Então, a parte jurídica dele era o Alexandre Pássaro, ele que fez todos os contratos, ele que tomou frente de negociação, esse tipo de coisa. Ele chega com essa base e continua. A parte de boleiro vai continuar com os diretores de futebol, com o Rogério e tal. Até abril. Em abril surge um novo presidente, um novo nome e existe possibilidade do Marco Aurélio voltar dependendo de quem vence essas eleições. Esse é o nosso diretor então interino, o Alexandre Pássaro. Vocês me perguntaram aí, estão me perguntando há vários vídeos, nossa, o Rogério que foi pro esporte, lembra que ele foi quase expulso pelo Bausa, era um cara que eu gostava, eu teria dado chance, e aí ele foi pro esporte por falta de espaço aqui. Acontece que ele foi bem no esporte, se entrosou, tá feliz lá. O esporte comprou 20% dos direitos dele e ele tem ainda contrato até o meio do ano. Deve ficar lá, não deve voltar. Tchau. Essa pergunta de vocês pode riscar do caderninho. O Rogério não volta para São Paulo. A oportunidade dele aqui já foi, se identificou muito lá. Gente, é muita informação desencontrada do Calheri, então eu tô retomando esse tema que já falamos dele aqui 1 bilhão de vezes. Não mudou muita coisa se você parar pra pensar de 2 meses atrás pra cá. 2 meses atrás, se você me perguntasse o Calheri, eu ia te falar, ele precisa continuar na Europa. Não é a vontade dele, mas ele precisa continuar na Europa. 2 meses pra cá, o que aconteceu? Um boom da torcida, toca no Calheri que é gol, do pessoal, da imprensa inflamando, mas não mudou muita coisa. Eu comentei com você no último vídeo que por causa de grande investimento, provavelmente ele não viesse, certo? Tá, vamos atrás de mais detalhes. Vou te explicar a novela tintim por tintim. 5 empresários se uniram e compraram os direitos do Calheri e do Boca por cerca de 12 milhões de dólares mais ou menos. E emprestaram por 1 ano para o West Ham. Aí você fala, emprestaram? Mas se emprestaram, então ele tem que estar em algum time. Sim, existe aquela prática daquele time, barriga de aluguel, aquela coisa que é meio ilícita e é o que acontece hoje na situação do Calheri. Ele tá num time barriga de aluguel lá no Uruguai, que é o Deportivo Maldonado, e tá emprestado há 1 ano pro West Ham. O projeto do Calheri com esses investidores era que ele ficasse 6 meses no São Paulo, fizesse um sucesso caloroso e depois desses 6 meses tivesse mercado na Europa para ser vendido e o pessoal conseguisse repor esses 40 milhões de reais, que são os 12 milhões de dólares. Só que isso não deu muito certo e a alternativa que eles acharam foi colocar durante o ano no West Ham para ver se lá ele consegue mercado para conseguir um time melhor na Europa. Só que ele ficou sem espaço e o plano desses investidores está indo por água abaixo. Só que esses investidores concordam o seguinte, se ele voltar agora para o Brasil, que é a vontade dele, ele vai estar assumindo um fracasso. Ele vai falar, não dei certo para a Europa, estou voltando para o Brasil. E o Calheri já pensa o seguinte, que aqui é uma grande vitrine para ele ir para a Europa, assim, muito bem, futuramente, já com um baita nome, porque a torcida faz muita festa para ele aqui, e etc. Só que a gente nem tem uma Libertadores para ter uma vitrine grande. Então os investidores praticamente já arriscaram a gente do caderninho. E o West Ham não abre mão também do jogador. Também tem a situação de que o técnico do West Ham tá para cair, porque o West Ham tá mal na liga. Então, assim, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Teria que dar um monte de coisa errada pro Calheri vir, entendeu? Tá dando, mas teria que dar mais ainda pro Calheri vir. É a vontade do jogador. Ontem, a namorada do Calheri fez uma live. E na live o pessoal ficou, volta Calheri, volta Calheri, volta Calheri. E aí na live ela falou que não voltaria para São Paulo. E ele até comentou, volta Calheri, uma carinha brava, porque ele queria voltar e não tá conseguindo. O pai dele também resolveu se pronunciar e disse exatamente isso. Que ele quer voltar para o Brasil, que ele quer voltar para São Paulo, mas que é muito difícil, que os investidores não deixam, que ele precisa continuar na Europa. Ele não quer, precisa continuar na Europa, precisa conquistar o espaço dele, fazer o nome dele lá. Falei também com o Marco Aurélio Cunha sobre isso, porque ficou muita informação desencontrada, e o Marco Aurélio foi quem começou a conversa do São Paulo com o Calheri nessa janela, né? E o Marco me falou, Laila, ele usou exatamente essa frase, eu te garanto que até maio, pelo menos, o Calheri ainda é do West Ham.
e que ele vai terminar. Sabe a situação do Michel Bastos, que não estava bem aqui no São Paulo, mas terminou a temporada? Então, é a mesma situação. Ele não está bem no Oeste, mas ele vai terminar a temporada. Palavras de Marco Aurélio Cunha. Então, assim, a chance é cada vez menor. O pai dele disse que daqui 10 dias ainda vai se reunir com os grupos de investidores e vai tentar, pela última vez, trazer o Calheri. Mas a chance é muito pequena. Quando tem uma chance pequena assim, eu prefiro dizer que o jogador não vem, porque aí a gente acaba com a ilusão. E ele não é a vontade dele, ele pertence ao grupo de investidores, ele não pode fazer o que ele quer, ele tem que respeitar o contrato. Essa é a grande verdade da situação do Calheri. Então, 2 meses atrás e hoje, não mudou nada. O cara quer vir, não consegue, tá num momento ruim, provavelmente continue. E essa é a situação dele. Não vem, vamos desiludir. Essa é a situação atual de todo o elenco do São Paulo. Eu queria falar pra vocês que eu não vou no primeiro jogo da estreia do Paulista, na estreia do Rogério Ceni, e eu espero que você também não vá nesse jogo. E agradecer a todos vocês porque nós chegamos em 10 mil inscritos. Lá pra segunda ou terça-feira da semana que vem eu vou colocar um vídeo explicando como que participei do sorteio, que eu prometi uma camisa oficial pra vocês e eu vou cumprir a minha promessa. Eu tenho muito que agradecer, que eu tô muito feliz com isso. Também na semana que vem eu vou fazer um vídeo só respondendo todo mundo que tá mandando no comentário, até você que tá, nossa, terceira vez que eu mando pergunta e tal, vai ter um vídeo só pra vocês, beleza? E PS, dia 12 estreia do Rogério aqui no Morumbi. Nesse jogo eu vou estar, naquele outro lá, que você sabe o que tá acontecendo, eu não vou não. Não vai você também não. Acompanha a gente. Obrigada!